Olá a todos, meu nome é Amanda Cristina Zanata e eu vou apresentar para vocês o resumo intitulado Região Tropical, importante local para o surgimento de novos fungos ectomicorrízicos. As ectomicorrízas são associações mutualísticas entre planta e fungo, onde ocorre a troca de nutrientes entre esses simbiontes, e elas possuem características anatômicas muito peculiares, como a presença de hifas extrarradiculares, o manto circundando a raiz e a rede de Hartig dentro da raiz. Mas existem ectomicorrizas que não possuem a rede de Hartig, que é uma importante interface de troca de nutrientes entre esses simbiontes, mas apresentam um manto, tá? Como está mostrado aqui nessa imagem. Tá? A presença do manto e não há formação da rede de Hartig. E o que isso significaria para a natureza, né? Existem algumas hipóteses, que tentam explicar o que poderia significar isso, mas nada foi estudado ainda, nada foi pesquisado. Então a gente aqui está trazendo uma nova visão sobre isso, que poderia se tratar de uma transição saprotrofia-ectomicorriza, tá? E para isso a gente seguiu várias linhas de evidência. Os fungos ectomicorrízicos, eles surgiram mais de 80 vezes a partir de fungos saprotróficos, de uma forma convergente. Isso significa que para alcançar esse status ectomicorrízico, os fungos, eles podem, cada um, pode passar por um processo diferente, tá? E eles chegam ao mesmo resultado. Algumas linhagens de fungos surgiram em ambiente tropical. Os fungos ectomicorrízicos, então eles possuem essas três características, como eu falei antes, né? E para a formação do manto, eles utilizam mecanismos mais simples, porque o manto ele se forma na parte externa da raiz, circundando a raiz. Quando a gente compara com a rede de Hartig, os mecanismos são muito mais específicos para formar essa rede, né? Para entrar na raiz, o fungo ele precisa de alguns mecanismos, como, por exemplo, a produção de MISPs. Essas MISPs são proteínas efetoras que vão desativar as defesas da planta para desenvolver essa rede de Hartig. A rede Hartig é importante para essa troca de nutrientes, mas ela não é necessária, tá? Parece que ela aumenta a eficiência dessa troca. Então, o que levaria um fungo saprotrófico a transitar para um status ectomicorrízico, Então, uma variação ambiental muito forte, como a escassez de carbono no ambiente, poderia levar o fungo a formar estruturas mais simples, e chegaria à associação mutualística, com uma mudança na expressão de genes que ele, claro, possui, já seria o suficiente para formar essas estruturas e iniciar uma associação mutualística. Mas, qual ambiente seria mais propício para isso acontecer? Então, ambientes com alta diversidade de árvores favorecem o generalismo. Um fungo que está começando uma transição, ele precisa de hospedeiros mais generalistas, porque eles não possuem mecanismos específicos para se adaptar àquele hospedeiro. Então, ele precisa de hospedeiros mais generalistas para poder ter uma associação mutualística. Isso levaria ao surgimento de novas associações mutualísticas, como o status ectomicorrízico, e esses ambientes com alta diversidade de árvores podem ser encontrados, é claro, com mais facilidade, digamos assim, em região tropical. Então, a gente acredita que essa transição ainda esteja ocorrendo, a gente pode encontrar essas transições ainda e talvez a falta da rede Hartig seja uma evidência que isso esteja acontecendo atualmente. Muito obrigada